Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente em todos os corações. Neste momento nós vamos elevar o nosso pensamento, trazer o nosso pensamento para junto de nós, para harmonizarmos, para nós recebermos as lições que vierem para nós hoje, através do nosso irmão Júpiter, que vai trazer o Evangelho, a preleção de hoje, para nós. E nós pedimos aos mentores amigos que o auxiliem, para que ele traga uma mensagem bem assim, consoladora, bem assim, harmonizante para nós, porque os momentos estão tão difíceis que nós precisamos, através da prece, harmonizar nossos pensamentos, nosso coração, nossa alma, para que nós possamos passar por esses momentos que nós já sabíamos que nós íamos passar, que Jesus já havia dito, mas aquele que está com a mente voltada para o Pai, para Jesus, nunca está sozinho. Mesmo que os caminhos se tornem difíceis, mesmo que os caminhos são pedregosos, nós sabemos que nós temos que passar por eles. Se este caminho é nosso, nós temos que percorrer, mesmo que machuque nossos pés. Só que nós rogamos a Jesus que nós nunca venhamos a ser pedra de tropeço para alguém em nossa caminhada. Que nós deixemos atrás de nós rastros de luz dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Mestre Jesus, que tanto nos ama e que tanto faz esse convite: vinde a mim, todos vós, que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós ainda estamos esperando alguma coisa acontecer. Vamos ouvir esse chamado de Jesus, porque Ele está nos chamando todo dia, toda hora. E nesse momento de oração, quando nós voltamos o pensamento ao Pai, a Jesus, aos mentores amados desta casa que nos assiste, nós rogamos: sê conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações, em nossos lares, em nossas vidas. Que assim seja. A palavra hoje está com nosso irmão Júpiter, e nós sabemos que ele traz umas coisas muito, muito bonitas, muito confortadoras para nós. Obrigado pelo convite. Sempre é uma honra a gente vir aqui falar na casa de Hugo Gonçalves. Quem me falou ali que chegou há 30 anos aqui, 30 anos, e nós chegamos a 40. Já vai, eu falo que foi no milênio passado, não foi no século passado. Nós já mudamos o milênio. Há 53 anos. Há 53 anos atrás, chegamos aqui. O tema de hoje, que eu falei, o despertar da consciência, mais ou menos eu já falei isso aqui, só que a gente acrescentou algumas coisas. Mas antes, é imperioso que a gente aborde uma coisa muito importante, Nós teremos agora a Sexta-feira Santa, E qual é a visão que nós temos? Qual é a proposta que nós temos para Sexta-feira Santa, para a Páscoa Cristã? Que já, como nós temos a Casa do Caminho, como nós temos as crianças, como nós temos adolescentes, como nós temos netos, nós estamos deixando que eles sejam mais uma vez cooptados pela proposta materialista, pessoal. Então, Jesus falou: eu serei levantado nas traves e voltarei 3 dias depois. E a volta dele traz uma realidade maravilhosa para nós, que é a imortalidade. Ele volta em perispírito
é muito importante que a gente busque num dos evangelistas, eu às vezes esqueço o nome deles, um deles, dos 4 evangelistas do Evangelho da Boa Nova, em um deles está escrito assim, que José de Arimateia foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus e este o concedeu. Então Pilatos concede o corpo de Jesus para José de Arimateia, que leva e sepulta na sua fazenda, no seu sítio. José de Arimateia era muito importante, ele era muito rico e ele fazia parte do Sinédrio. Quando, tanto para os romanos quanto para os fariseus, para os judeus, para o Sinédrio, eles perceberam o mal que eles tinham feito e eles acharam muito bom, né, que levassem o corpo, porque não viraria uma romaria, né, e seria abafado tudo aquilo que aconteceu. Mas não adiantou não, né? Graças a Deus não adiantou. Então Jesus volta no terceiro dia, aparece para Maria de Magdala em corpo espiritual. E o que nós vamos fazer agora na sexta-feira, sábado, domingo, sei lá? Comer peixe e comprar ovo de chocolate e contar para os nossos filhos que tem um coelho que bota ovo de chocolate. E nós queremos que através das mentiras que a gente conta para os nossos filhos, nossos netos, mentiras. No Natal vai ser um Papai Noel que vem lá do polo, entra pela chaminé, viaja com renas, traz presentes, e foi até a cor mudar para o Papai Noel. A Coca-Cola comprou e botou o vermelho. Então nós queremos trazer a cultura cristã para aqueles que a gente é responsável através de mentiras fantásticas, maravilhosas. Depois a gente quer que os nossos filhos acreditem em nós. Quando eles descobrem a mentira, falam: nossa, mas o meu pai não é bom da cabeça, meu avô não é bom da cabeça. Coelho bota ovo e de chocolate. É uma história recente lá dos Estados Unidos, que um dia na Páscoa estavam celebrando os presentes, tal, e numa moita lá, um coelhinho saiu correndo e aquela senhora achou bonito, mas foi agora, 200 anos atrás, 100 anos, sei lá quanto, nos Estados Unidos, e isso cooptou a Páscoa. Meu Deus do céu, não tem nada a ver. Então, em nome da verdade, porque a doutrina espírita, eu dou muito trabalho para você, porque eu mexo aqui, né? Você tem que ter paciência com velho, né? É um problema sério. Então, a doutrina espírita, qual é a utilidade da doutrina espírita? Vamos fazer mais uma colocação aqui. A doutrina espírita nasce, os postulados nascem no Tabor. A doutrina espírita, Kardec codificou uma cultura fundada por Jesus. Quando Jesus leva os apóstolos que produziam os efeitos físicos, é a Terezinha que chegou ali? Está encarnada ou desencarnada, Terezinha? Está encarnada? Ah, tá. Eu estou enxergando o pé, porque diz que espírita a gente não vê o pé. Quando a gente vê o pé, porque está encarnado. Tá, o pé está aí. Eu também, viu? O pé do Eu achei que você tinha desencarnado. Já pensou que eu estava? Pensei. Eu estava lá no céu ou no inferno? Não, céu não, né, Terezinha? Mais ou menos. Meia boca. Um brauzinho. Eu fico feliz de encontrar você aqui hoje. A Terezinha não pode começar a rir, né? Se ela começar a rir, ela não consegue parar. Então Jesus coloca os postulados a partir do Tabor, pessoal. A doutrina espírita nasce no Tabor. Ele conversa com Moisés e Elias, dando chance, colocando o primeiro postulado, a imortalidade e a comunicabilidade do Espírito. Quando desce, fala que João Batista tinha sido decapitado, que Elias era João Batista. Ele começa a colocar todos os postulados que Kardec depois simplesmente condensa para nós. Kardec, um apóstolo, né?
Os apóstolos de Jesus, um deles, que vem 2 mil anos depois, é Kardec. Isso é tão importante na vida da gente, que a gente tem que ter isso como patrimônio nosso. E isso tem que fazer aquilo que a doutrina espírita veio para fazer. Para que serve a doutrina espírita? Para o despertar das consciências. Não adianta a gente ficar somente no ritual. Nós fazemos isso há 2 mil anos. Fizemos na Igreja Católica, alguns fizemos depois entre os evangélicos, rituais, simplesmente rituais. A gente vai na missa, a gente vai aqui, e isso fica gravado em nós. A gente chama de arquétipos. O arquétipo do cidadão romano está gravado em nós. Lá quando a gente estava em Roma, o cidadão paga imposto, tal, tem os seus direitos. Depois veio o religioso, o homem religioso, católico, apostólico, romano. No domingo, ia na missa e o padre falava, faz assim, faz assado. Ok, tá bom. Está gravado, a gente faz isso. Isso religa, esse arquétipo religa nada. Não abre a consciência. E o que nós somos? Nós somos um ser espiritual que tem trino: espírito, o corpo espiritual e o corpo físico. O que comanda isso é a mente, a parte inteligente. A parte inteligente da mente são portais, que eu já falei várias vezes aqui, são portais milenares de pensamento, sentimento, memória e consciência. E isso forma um fluxo mental. Esse fluxo mental tem atributos, né, que vão ajudar ao despertar da consciência do que é. Olha o despertar. Que nós somos imortais, que nós somos filhos de Deus, que nós temos um programa, que nós estamos aqui. E o ponto fundamental que Jesus colocou, foi esquecido, foi escamoteado, tirado dos evangelhos. Maria Teodora fez um serviço enorme, chamou os exegetas e mandou tirar a reencarnação dos evangelhos. Quem que recoloca de novo na cultura cristã? Kardec. Mas quem que colocou? Jesus, reencarnacionista. Os judeus eram reencarnacionistas, mas eles tinham um conceito da metempsicose que eles trouxeram do Egito, que os deuses nos condenavam a nascer como cobra, como vaca, como barata. Já pensou uma mulher nascer como barata? É um castigo enorme, né? Por que a mulher não gosta de barata? Coitadinha da barata. A gente vai achar ainda uma utilidade para a barata. Ela deve ter uma utilidade na cadeia que estamos aí. Então, o que é consciência, pessoal? Está no capítulo 17, item 7, no texto de Lázaro, o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da propriedade interior o adverte e o sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. A nossa consciência não abre, porque o sofismo é meias verdades. As nossas paixões não deixam. E eu estou falando de uma paixão que vai tomar conta agora do mundo ocidental. Ovo de Páscoa. E a gente passa isso para os nossos filhos. E quer que abra a consciência, quer que ele se sinta cristão. O que é consciência? Do ponto de vista mais superficial, é quando você tem uma compreensão da sua existência. Não é dessa que nós estamos falando. É o conhecimento, é o discernimento. É a faculdade de se julgar moralmente. Não faz nada contra a sua consciência. Posse das faculdades, como ver, ouvir, pensar, perder a consciência. Não é dessa que eu estou falando. Essa é a superficial. Vamos chegar lá. Sentido de responsabilidade. Dever. Opa, aí começou. Dever. Trabalho feito com dignidade, com honradez. A consciência, agora nós começamos matéria espírita. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. É uma recordação intuitiva do progresso feito
Eu não estou sendo pessimista, mas para despertar a consciência, o amor não funcionou para nós. A gente se apaixonou e casou, depois veio os filhos, a gente se apaixona pelos filhos, depois a gente se apaixona por várias coisas, tudo é passageiro, e a gente volta para o fluxo mental materialista, pessimista, ondas baixas, circuitos densos, circuitos de vícios. Raramente fazemos um circuito elevado virtuoso, porque quando a prece, quando nos elevamos numa prece, a nossa mente brilha. André Luiz descreve isso de maneira maravilhosa, fantástica. A pineal nossa brilha como se fosse uma rosa de 1000 pétalas. Está lá em André Luiz. Então a alavanca do amor não funciona muito. Graças a Deus é acionada a alavanca da dor. Está lá no Evangelho: alegrai-vos quando a dor bater a vossa porta. Como é difícil entender essa frase. Como é difícil. A gente só entende alegrai-vos quando a dor bater a vossa porta, quando a gente percebe que a dor veio para salvar a programação. Nós temos um programa, antes de viajar para o útero materno, o Zé Antônio me levou lá para cima, depois do intraútero. Falou para mim: volte para um evento antes do útero materno. E eu me senti lá em cima. E o Zé Antônio falava assim: onde que você está? Eu em estado alterado de consciência, regressão de memória, muito alto. Estou muito alto. Onde que é? Muito alto. E eu repeti tanto isso que já estava perdendo a paciência comigo. Mas aonde que é? Eu falei: só tem o sol para cima. E agora? Eu estou numa reunião. Que reunião? Eles estão me dizendo que eu vou viajar para a Terra, que eu vou reencarnar, e estão me passando um programa. Estão me passando uma série de itens que eu tenho que dar conta. Um dos itens era doutrina espírita. Aí eu comecei a chorar e não lembro mais, né? O Zé Antônio tocou a regressão de memória e tal. Aquilo foi muito emocionante. Daquelas pessoas, daqueles seres de luz que estavam na minha frente, todos de branco, que eu não tinha coragem de olhar para eles. Não tinha. Diante de seres elevados, nós somos tão pequeninos que a nossa postura é esta aqui, ó. Emanava deles uma amorosidade que eu nunca tinha sentido. Era uma vibração tão amorosa, tão equilibrante, que eu me senti abençoado naquele tempo. E o programa que me foi dito, que é íntimo, eu não vou dividir com vocês, mas o programa que me foi colocado, eu acatei de maneira absoluta. Absoluta. E esse é o meu espinho na carne. Será que eu dei conta? Então, quando a dor chega, eu e a Tânia, nós estamos em dor, eu não falo. Estou falando aqui agora. É porque o programa travou. É porque o programa emperrou. Nós fatiamos o programa, já falei muitas vezes aqui, em bio, sócio, psico e espiritual. O biológico. Você está cuidando do seu corpo? Você está conversando com a sua... Então, quando a gente fala, está cuidando do corpo, a gente fala, eu passo perfume, eu faço uma barra, tomo banho, vitamina, faço academia. Não é isso. Você está conversando com as suas células, com o universo das suas células. Cada célula espirítica, no perispírito, é responsável pela célula orgânica. É um universo de quinquilhões de células. Você conversa com as suas células. Agora vou colocar vocês vão me odiar agora. Nós, homens de cabelo branco, nós conversamos com as nossas células da próstata. Por que nós estamos tendo tanto câncer de próstata, hipertrofia prostática? E por que as mulheres têm
tanto câncer de mama, útero e ovário. E o Chico ensinou, quando Emmanuel falou para ele, você vai conversar com as tuas células germinativas. Porque, Chico, você não está na sua programação o casamento, está o celibato. Mas antes do celibato, Chico, você tem que viajar para a castidade. Para viajar para a castidade, você tem que conversar com as suas células germinativas. Meu Deus do céu. A doutrina espírita nos ensinou isso, mas a gente não está usando. A gente acha muito bom vir aqui tomar passe e fechou, acabou. Vamos sair correndo para assistir a novela da Globo. Sei lá se tem novela agora, não deve ter. O que nós estamos fazendo com esse cabedal de conhecimento? O Chico deixou 412 livros que já chegou em 500. O Divaldo 200. A Joana de Anjos faz das tripas do coração para nos trazer conhecimento. E a gente não conversa com as nossas células. O biológico, o que é o biológico? É a natureza. A natureza passa por dentro de mim. O primeiro item, o primeiro alimento mais importante é o oxigênio. Então o oxigênio do planeta passa aqui. E o meu pulmão respira a vida. O que entra pela minha boca é legumes, verduras, carne, leite, ovo, tal. É a natureza. Passa por dentro de mim uma lavoura inteira de trigo, de soja. Passa por dentro de mim. E eu preciso ter essa consciência, eu preciso conversar com esses elementos. Eu preciso conversar com minhas células digestivas. Eu preciso conversar com o meu estômago, com o meu pâncreas. A medicina descobriu agora que o duodeno é uma glândula fantástica, produz hormônios. Quando eu estava na Inglaterra, na década de 70, e o inglês, meu chefe, que não era bom da cabeça, mas era gênio, falou isso numa reunião. Eu achei o maior absurdo. Esse cara é mentiroso, esse cara é ignorante era eu. Ele falou: no duodeno se produzem neurotransmissores. O doutor Reginaldo, que é professor em Brasília, sentado do meu lado, eu cutucava o Reginaldo e falava: esse inglês é louco, esse inglês é louco. Na década de 70, o duodeno é uma glândula produtora de neurotransmissores, hormônios em grande quantidade. E o que a gente bota para o nosso duodeno trabalhar? Cachaça, cerveja, vinho, pimenta. Tem algum baiano aí? Pimenta, sal demais, açúcar demais, torresmo. Coitado do nosso duodeno. O social. O que você veio fazer na sociedade? O que você faz no Cambé, Londrina? O que você faz na família, na tua rua? Qual é a inserção social que eu tenho? Eu simplesmente mandei levantar uma cerca, meti um cadeado, botei uma grade lá na frente. Lógico, estamos vivendo esses tempos. Mas a grade que está lá na frente está aqui dentro também, botou uma grade, e a gente se enclausurou, a gente montou para cada um de nós uma cadeia. Estamos presos socialmente dentro de cadeias, fechada a chave. É o mundo que nós estamos vivendo? Mas tem que ter uma saída para isso. E o psicológico? Bom, esse aí a gente não quer saber. Eu sou neurótico, psicótico, isso aqui, eu não quero saber. Isso é problema dos psicólogos. E aí eu chego na frente do psicólogo, em vez de abrir e contar as minhas carências, as minhas dificuldades, meus traumas, aqueles sentimentos que eu me alimento deles, que eu tenho vergonha, mas me alimento, que eu não consigo dividir com o psicólogo, nem com o meu mentor. O Dr. Delcio, que está em Curitiba agora, tinha uma história fantástica sobre isso. Ele falava que a gente tinha que psicologicamente conversar com o nosso mentor e dizer para ele: eu tenho os seguintes defeitos e eu gosto deles, eu me alimento deles, eu me comprazo com eles. Você me ajuda a vencê-los, você me ajuda a resolver, a equacionar esses traumas, essas raivas, esses ódios que eu tenho, a indiferença pelo sofrimento alheio. Você me ajuda com isso?
Porque eu gosto de ser assim. Sabe onde que ele aprendeu? Eu tenho ordem para falar. A nossa atividade permite que eu conte essa história. Ele aprendeu num júri. O homem que estava na frente dele era um pedófilo. E falou na frente de todo mundo: doutor, eu sou um pedófilo. Eu sou doente. Eu gosto disso. O senhor pode me ajudar? O senhor, por favor, pode me ajudar? Num júri, no fórum. Quando o Roberto Bessa encontrou a Madre Teresa de Calcutá, no Rio de Janeiro, prêmio Nobel, octogenária, tortinha, o Roberto me contou. O Roberto fundou em Niterói, no tempo da AIDS, que matava dezenas por semana, a Casa Maria de Magdala. E ele recebia os pacientes para desencarnar. Quando o hospital falava, não tem mais o que fazer, aidéticos, ele recebia o cara com 30 quilos e evangelizava, preparava para morrer, preparava para desencarnar. Ele, sabedor, e nós espíritas acreditamos no Chico, de que Madre Teresa de Calcutá é a reencarnação de Maria de Magdala. O Roberto entrou na fila para cumprimentá-la. Eu já contei essa história para vocês, porque eu acho fantástico isso. Pegou da mãozinha dela e falou: Madre, a senhora já venceu as dificuldades da área do sexo? Eu falei assim: você é louco? Você é louco? Ele falou assim: me arrependi 1000 vezes. Mas a palavra já tinha saído. Eu tinha que perguntar. Eu morri 1000 vezes. Diz que ela, agarradinha na mão dele, foi levantando assim, foi desentortando a coluninha dela assim. E olhou. Ele falou assim: quando ela cravou aqueles 2 olhinhos azuis em mim, eu queria desencarnar. Eu queria morrer. Sabe o que Madre Teresa de Calcutá, prêmio Nobel, falou para ele? Meu filho, você não sabe o quanto eu sofro nessa área. Meu Deus do céu. Porque as dificuldades da sexualidade nossa, e uma fatia da sexualidade é o sexo, as dificuldades todas desse universo que se chama sexualidade não são do corpo dela, que já estava com 88, não são do corpo, são da alma. Você tem analisado as suas carências afetivas, a sua sexualidade desequilibrada? Você tem conversado com as suas células germinativas? Esse é o despertar da consciência. E o último, que é o espiritual, a gente veio para quê? Para o programa espiritual, a gente vai para crescer. Como é que está a sua mediunidade? Eu não sou médico, não vejo espírito, não sinto espírito. Eu também. Eu sou uma porta velha. Não vejo, não ouço, não sinto. E sou médico. Geralmente médium da raiva. O Chico falava que a mediunidade mais importante era da vassoura. Como é que está a sua mediunidade? Kardec é líquido e certo. Todos somos médios. O que é mediunidade? É uma relação que você tem com o divino. Quando você faz uma prece, você está botando a sua pineal para cima. A pineal é a glândula da mediunidade. Você está acessando o conteúdo mediúnico. Você é médium. Pronto. Você está cuidando da relação. Você está conversando com o seu mentor espiritual. Você conversa com o seu anjo da guarda. E você conversa com Jesus. Ele está esperando. Faz 2000 anos que ele está esperando. Mas a minha prece, a minha conversa não chega lá. Chega. Os espíritos são responsáveis por interceptar as nossas orações, os nossos pensamentos, né? Captam isso e tocam para frente. Como é que está a sua mediunidade? E a nossa consciência, esse fluxo maravilhoso, eu apelidei de Itaipu. Não tem uma coisa que a gente conheça maior que a usina Itaipu em termos de energia, pelo menos eu. Porque usinas dessas
diferentes aí eu nunca vi. Mas Itaipu está aqui dentro. Existem atributos do espírito que completam o fluxo mental. Pensamento, que formata as ideias, sentimento, memória, consciência. E os atributos são a verdade. O pano de fundo da nossa consciência tem que ser a verdade. Por isso que eu comecei falando do ovo de chocolate. Como é que você quer educar as próximas gerações? Começando com mentira. Você não fala, agora na sexta-feira ninguém fala de Jesus, sexta, sábado, domingo, sei lá. Se fala de bacalhau. Quer dizer, você comendo bacalhau, você fica santinho. Você fala de bacalhau, você fala de não sei o quê, e ovo de chocolate. E as crianças ficam esperando. E não leva para o seu neto um ovo de chocolate, você vai ver. Você fala de Jesus agora? Não. Então o fundo do despertar da consciência é a verdade. E aonde que está a verdade? Está no Novo Testamento. Ali está toda a ciência. Nós temos que ver Jesus como o cientista mor. Ele trouxe toda a ciência, toda a filosofia e nos ensinou a religar. Mas a gente só ficou com a parte mística. E a gente ficou com a proposta salvacionista. Eu posso fazer um monte de besteira, Jesus vai chegar e plim, vai me salvar. É tão fácil terceirizar. Ô Senhor, ô Jesus, você me salva. Mas você mudou de vida, filho? Não. Você me seguiu? Ah, segui, eu faço assim. O espírita faz assim. Trocamos a água benta pela água fluidificada. Mas na hora que dobrar a esquina ali, já a consciência fecha de novo. Então, os atributos são, rapidamente que eu vou encerrar, pessoal. O fundo, o pano de fundo tem que ser a ciência. Trazida por quem? Por Jesus. Jesus fundou até a psicossomática, que foi tão enxovalhada, né? A psicossomática, quando chegou no Brasil, vindo da França, os médicos brasileiros bateram pesado. Eu estava em Porto Alegre, chegou um pessoal da França lá, falando de doença psicossomática, que a gastrite era psicossomática, não sei o quê. Nossa, quase mataram os caras. Jesus já tinha colocado a psicossomática. O mal não está no que entra pela boca do mal, mas o que sai pela boca do mal. Ele coloca as bases da medicina, ele coloca as bases da lei social, ele coloca as bases de toda a ciência. Essa é a verdade. Os outros atributos que nós temos que entender é a inteligência. Você tem que usar a inteligência, tem que ser proativo. O outro é a razão. Você tem que trabalhar com a razão. As coisas têm que ser racionais. Quando você tem inteligência e viaja com conhecimento, desperta um portal gigantesco que não é todo mundo que tem, que se chama discernimento. Esse é um atributo da mente. Discernimento. Discernir é escolher. Eu vou para cá ou vou para lá. Eu faço ou não faço. O discernimento que tem que ser fundamentado na razão, no conhecimento e na sua inteligência, e não no impulso. Não tomar decisões na base do cutucão. Me cutucou, eu decido. Não, vai errar. Porque tudo isso desagoa numa coisa fantástica que se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nós estamos, então, encerrando, lembrando que vamos fazer uma Páscoa diferente. Vamos falar de Jesus conversando com Maria de Magdala. Não me toques, eu ainda não subi ao Pai. Vai e conta para eles que eu voltei. Maria sai correndo, Maria de Magdala sai correndo. Entra onde eles estavam escondidos, porque achavam que iam ser presos também, todos cheios de medo, e fala: eu vi ele voltou, ele está entre nós, A única que aceitou e acreditou foi Maria. Eu creio em ti, filha. Os apóstolos seguiram Tomé. Ele falou logo a ti,
estava implícito, uma prostituta. Imagina! Ele veio falar logo a ti. A mãe de Jesus sai, como sempre, né? A divina intercessora intercede por Maria. Eu acredito em ti, filho, pois Maria continua sendo a divina intercessora para todos nós. Os católicos têm uma frase muito bonita: pede para a mãe que o filho atende. Então, que nesse fim de semana a gente peça para Maria interceder por nós. Mas não é para a gente ganhar o ovo de Páscoa, não é para a gente continuar infantil, bobinho, intelectualmente bloqueado. É para que a gente inicie um processo de despertar da consciência. O Filho de Deus que está dentro de mim tem que acordar, tem que despertar. Pede para a mãe que o filho atende. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada, Júpiter. Obrigada pela presença também da Tânia. A gente se alegra muito quando vê amigos de um tempo. A Tânia, ela entrou aqui, ela já foi falando, né, que ela já vai se sentindo emocionada de uma história. E a presença de vocês também já fez essa diferença aqui nessa noite. A gente agradece muito e trouxe-nos a lembrança de que somos seres espirituais, né, Júpiter? Nós, bendita casa que está sempre nos relembrando isso. E diante de nós sempre os ensinamentos de Jesus a nos trilharmos esse caminho, né, essa ascensão espiritual. Mais uma vez, obrigada, que Deus o recompense, Júpiter. Vamos partir para a segunda parte, para o passe.